A paz do Senhor Jesus, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, que Deus abençoe você, onde quer que você esteja aí na sua casa, juntamente com seus familiares e amigos, ok? Que o poder de Deus te alcance agora neste exato momento. Para quem não me conhece, eu sou o professor Roberto Herculano, ok? Faço parte da equipe de fé do nosso querido pastor Ademir Pereira, aqui na Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim, ok? Uma escola muito abençoada, como você tem sempre acompanhado as nossas aulas aí. Nós queremos desde já agradecer aqui os nossos pregadores do telhado, que têm mantido esta obra, que têm mantido, né, esse curso ao longo desses tempos, né? Como nós falamos anteriormente, no início das nossas aulas, isso aqui é um curso inteiramente grátis, não porque ele seja grátis que seja um curso qualquer, é um curso de alto nível, ok? E ele é mantido justamente pelos pregadores do telhado. É você que está fazendo a sua oferta, que mantém esta obra de Deus, ok? Nós vamos iniciar hoje mais uma aula de teologia, né? Dando continuidade aí ao assunto tipologia bíblica, ok? Nós estudamos na aula anterior a parte 3, vamos estudar agora a parte 4, né? Aula 22, estudamos o Êxodo na parte A, e hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos fechar aqui essa matéria, tá bom? Mas antes eu quero convidar você a curvar sua cabeça comigo, a fazer aqui uma oração para que possamos iniciar a nossa aula, tá? Como sempre nós fazemos, nós temos que colocar Deus à frente de todas as coisas as quais nós iremos fazer. Deus tem que estar presente, Deus tem que estar sempre à frente. Então, para iniciar esta aula, eu convido você, aluno, aluna, que está nos acompanhando à distância, a você que está aqui presente também, a curvar a cabeça e vamos falar com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, Pai bendito, amado, Deus todo-poderoso, nós nos colocamos aqui diante da Tua santíssima presença, primeiramente para agradecer pela semana que passou, e pela fé nós agradecemos já pela semana que vem, porque nós desejamos bênçãos em todas as áreas de nossa vida, e assim o Senhor fará. O Senhor nos guardará, nos livrará de todo mal, o Senhor vai nos suprir de todas as nossas necessidades, seja no lado físico, seja no lado material, matrimonial, financeiro, enfim. Tu és a provisão, Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades. Nós estamos aqui, meu Pai, reunidos para mais uma aula de teologia, e que através dessa aula Tu toque ao coração das pessoas, retire tudo quanto não te agrada, somente a presença do Teu Santo Espírito esteja presente aqui, em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do Teu santo nome, amém, e graças a Deus. Muito bem, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, ok? De posse aí da sua apostila, eu já estou aqui de posse da minha, bem como a poderosa palavra de Deus. Nós vamos precisar, aliás, na aula de hoje nós vamos dar uma passeada aí na palavra de Deus, né? Para que a gente possa acompanhar o conteúdo, né, o qual está contido aqui na nossa apostila, tá bom? Nós vamos precisar muito da palavra de Deus, ok? Então, muito bem, o texto de hoje, do assunto tipologia bíblica 1, na parte 4, aula 22, no Êxodo, parte B, está contido aqui no próprio livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9, que fala o seguinte, acompanhe comigo, por gentileza. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os farei, ok? Mais uma vez, confirmando aí o que fala em Êxodo, ok? Capítulo 25, versículo 8 e 9. Muito bem, nós sabemos que Deus, Ele habita no mais alto, né, e sublime lugar do céu dos céus, ok? Deus, Ele sempre quis manter essa aproximação conosco, né?
essa comunhão com o povo, não apenas essa comunhão com seu povo, mas ele desceu para fazer morada no nosso coração, né? Daqueles de quem? Daqueles que o recebem em espírito e em verdade, ok? Muito bem, nós vamos falar aqui hoje sobre o tabernáculo, né? Tabernáculo, aí conforme está na sua apostila, tá bom? Vocês nos acompanham aí. Tabernáculo significa em latim, né? Tem um significado aí, morada, habitação, ok? Residência, isto é o significado de tabernáculo. Enfim, é a denominação dada, né, ao local onde a arca da aliança era guardada, ok? Então, esse modelo, né, esse modelo de tabernáculo, ele era entendido como uma espécie de santuário móvel, né? Ou seja, que ele podia ser facilmente transportado de um lugar para outro, né? Visto que ele era uma construção basicamente aí como que fosse uma tenda, ok? Assim era o tabernáculo, não era aquela construção fixa, tá? Ele era móvel, tá bom? Então nós sabemos que no livro do Êxodo, ele narra justamente a história de Moisés, né? Liderando aí o povo de Israel, ok? E que grande parte do livro, ele é exclusivamente dedicado aí, mais de um terço do livro do Êxodo, ele é dedicado aí à construção da arca, ok? Então, Deus dá a Moisés instruções para o projeto da construção, tá bom? Então, esse tabernáculo, ele era o espaço de comunicação entre Deus e o homem, ok? Entre o homem e Deus, era o significado aí desse tabernáculo, tá bom? Então, lembrando que não era qualquer pessoa que podia entrar no tabernáculo, ok? Para entrar no tabernáculo, no lugar santíssimo, era necessário que existia uma cerimônia de incenso, existia todo um protocolo, né? E somente os sacerdotes, né? Entre eles ali, eles escolhiam um sacerdote, dentre eles, escolhia um que iria adentrar o lugar santíssimo, ok? Então, muito bem. Desculpa. Aí na sua apostila, na estrofe 2, mais abaixo aí do versículo, o qual nós lemos, fala o seguinte: temos as instruções de Moisés sobre a construção do tabernáculo, e o capítulo 35 ao 40, nós temos as instruções de Moisés para o povo. Vamos compreender aqui essa estrutura, ok? Abaixo dessa leitura que eu fiz, você tem aí na sua apostila, pode acompanhar, uma figura, uma planta do que basicamente seria, né, o tabernáculo. Então, uma planta bem desenhadazinha, vocês podem observar aí na apostila de vocês, tá bom? Assim como tem na minha. Eu gostaria que vocês localizassem aí onde tem o nome pátio, ok? Pátio está localizado, né? Tem a porta de entrada, está localizada aqui pela letra A, tá? Então, o pátio, ele era a área externa do tabernáculo, ok? Nessa área podia ficar todas as pessoas para adorar, para cultuar a Deus, né? Mas tinha 3 tipos de pessoas que não podiam ficar nessa área externa, né? Mesmo sendo uma área externa, né? Era uma área de aproximação, né? À arca. Então, os leprosos, os impuros, os castrados, né? Que é chamados de eunuco, só eles que não podiam ficar nesta área, né? Dizia aí a lei de Moisés. Em seguida, aí na planta que nós vemos aí do tabernáculo, você vê aí, localiza a palavra altar, ok? O altar, ele fica logo na entrada da porta, ok? O altar era o local onde era feito o sacrifício, ok? Logo na entrada aí, você vê o nome altar. Em seguida, depois do altar, tem a porta, tem o altar e tem a pia, ou chamado também de lavatório, ok? Só para explicar a título de conhecimento como é que funcionava e para que funcionava como funcionavam esses compartimentos, tá? Então, a pia, o lavatório, era o local aí onde os sumos sacerdotes se purificavam, né? Aliás, para ministrar a palavra,
isso era extremamente vital, eles fazerem esse procedimento, né, de lavar as mãos, né, para fazer aí, eles não podiam fazer absolutamente nada sem antes lavar as mãos, ok? Em seguida aí nós vamos ver o lugar santo, ok? Identificado aí pela letra B, ok? No cantinho esquerdo aí do tabernáculo, tá? Então, o lugar santo, ele era o quê? O primeiro compartimento do tabernáculo, né? Então, era aí tido como lugar restrito, somente os sacerdotes, eles poderiam estar ali naquele lugar santo, ok? Nós temos depois aí a mesa dos pães, né? E olha que interessante, todos os sábados, né, os sacerdotes colocavam ali 12 pães. Esses pães, eles eram renovados a todas as semanas, e os sacerdotes, eles comiam aquele pão ali, né, aquele pão abençoado, aquele pão purificado, ali no próprio lugar santo, eles consumiam aqueles pães ali, ok? Em seguida nós temos aí o menorá, tá? O que é o menorá, tá? Menorá é a mesma coisa que candelabro, né? Você ouviu falar na palavra candelabro? Algumas igrejas, ela tem o candelabro, ok? Não sei se você que está nos acompanhando aí à distância, se você consegue observar mais ou menos um desenho do candelabro que eu vou fazer aqui no quadro, mas o pessoal aqui presente, eles conseguem ver, ok? Deixa eu apagar aqui. Então, o candelabro, pessoal, ele possuía, tá? Tinha essa base aqui, tá? E ele possuía 7 braços. 3, 4, 5, 6, 7, ok? Em cada ponta desses braços aqui, tinha uma chama, né? Então, essas chamas, elas ficavam acesas 24 horas, tá? Não ficou parecido aqui com um candelabro, não? Não desenho muito bem, não, mas só para você ter uma ideia do que é um candelabro. Muitas igrejas têm esse candelabro, ok? No canteiro, né? das sinagogas, das paredes das igrejas, sempre tem esse candelabro, tá? Então, eles ficavam também dentro do tabernáculo, aceso 24 horas, ok? Não podiam apagar, tá? Depois aí, nós temos o altar, tá? O altar de incenso, tá? Que ele ficava aí à frente do véu, tá? Então, ali era onde era queimado os incensos, perfume. O local também, ele era perfumado 24 horas, tá? Então, repare aí na figura, na sua apostila, que você vê aí umas linhas tracejadas, né? Mais ou menos assim. Você vê um traçado dessa forma aqui, tá? Na planta aí da sua apostila, tá? Então isso aí era justamente o véu, propriamente dito, o véu, né? Que se rasgou na nova aliança, tá bom? Agora nós temos mais à frente aí do lugar santo, né? O lugar Santo dos Santos, né? Fala no livro aí de Êxodo, tá? Capítulo 26, versículo 33, né? Que é o compartimento, né? É o último compartimento e o mais importante, que ficava, justamente que ficava depois do lugar Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança, ok? Então, para título aí de entendimento, a única coisa que separava o lugar santo dos santos era justamente essa cortina, tá bom? Essa cortina, esse véu, o qual foi rasgado, conforme eu falei anteriormente, tá bom? Então, muito bem, na estrofe aí abaixo dessa planta do tabernáculo, nós podemos concluir o seguinte, né? Depois desse pequeno resumo que nós fizemos aí do tabernáculo, nós aprendemos com isso a importância da adoração ao Senhor. Como é que aquelas pessoas adoravam ao Senhor, né? Numa rigorosidade, cumpria aqueles mandamentos da lei, né? Então isso é adoração, né? Assim como o tabernáculo, ele está aí dividido em várias partes, né? Cada um com seus objetos, né? Que vai desde a parte do lado de fora, né? Até o lugar santo dos santos, ok?
Eu creio, meus amados, minhas amadas, que a adoração ocorre também assim, tá? Eu creio que o lugar onde estamos aqui, ele é oculto, né? O lugar secreto é o coração de Deus, né? Agora, é bem verdade, preste atenção nisso aí, é bem verdade que a maioria das pessoas, elas passarão aí a vida inteira no lugar externo, no lugar do pátio, né? Que é a área do pátio externo, né? Então, outras elas podem até se arriscar a ir ao lugar santo, né? Em busca da palavra de Deus, né? Mas somente aqueles sedentos da palavra de Deus conseguem chegar ao lugar santo dos santos, né? Que maravilha isso aí, esse texto, né? Muito bem, na página 2 da sua apostila, você vira comigo aí, por gentileza, tá? Na página 2, a estrofe lá embaixo fala o seguinte, lembrando que nas aulas anteriores nós falamos muito sobre tipificação, né? Uma pessoa da Bíblia, um personagem bíblico tipificava outro, tipificava Jesus Cristo, né? Nós falamos muito aí, ok? E aqui nesse texto também não é diferente, tá? Aqui nesse texto traz uma ilustração muito importante, que fala que o Senhor Jesus Cristo, ele tipificava o tabernáculo, né? Que coisa mais interessante, mas nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus, ok? Então, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 7, o Senhor Jesus, ele é tipificado no tabernáculo, sim, né? Quando em seu ministério, ele já revela, né, em seu ministério, ele revela que Deus, ele não se agradava de sacrifícios, né, como era feito na antiga lei. Então, Deus aí, ele já pensava na salvação da humanidade, de dar o seu único filho para morrer por todos, para um único morrer, para um único sacrifício, né? Então, o meio do povo se relacionar com Deus seria por meio de Jesus Cristo, não há como, né? Tanto é que lá na carta no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a maneira com a qual a gente pode se relacionar com Deus, né? Deus deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para isso foi que ele foi escolhido. Deus aí, ele já não concordava mais com esse procedimento de tantos sacrifícios de animais, ok? Nós vimos isso aí nas aulas anteriores, ok? Muito bem. Na estrofe seguinte, lá embaixo, nós temos o seguinte: Moisés recebeu de Deus no alto monte Sinai as instruções para a construção do tabernáculo. Ele esteve no monte 40 dias e 40 noites, olha só. Quando Moisés ele desceu do monte, né, que ele passou 40 dias e 40 noites, né, que está lá em Êxodo 24:15, logicamente, uma obra, né, divina, uma obra extrema, né, como a Arca da Aliança, né, que representa a presença de Deus, ela não poderia ser feita apenas por um único homem. Você concorda comigo também que, se há de concordar que a Arca de Noé, né, Noé não fez a arca simplesmente sozinho, né? Então, naqueles tempos, antes do dilúvio, ele saiu anunciando, se bem que ele queria muita ajuda das pessoas para o ajudar a fazer a arca, para se salvar, mas o que? Ele chamou e as pessoas zombaram dele. Então, quem foram os auxiliares de Noé? Simplesmente seus familiares, né? Trabalharam duro mesmo, trabalharam aí por muitos homens que deveriam aí ocupar a posição, tá? Então, assim como Noé, ele teve seus familiares como auxiliares, né? Moisés também teve, tá? A palavra de Deus fala em determinados personagens, né? Não é personagens conhecidos, né? Que nem Marcos, Mateus, né? Não são personagens conhecidos assim, são personagens que quando você vê falar, poxa vida, tem esse personagem na Bíblia? Tem sim, com certeza. Eu vou falar aqui
de dois personagens que foram aí os personagens auxiliares de Moisés, tá? Um deles foi Bezalel, ok? Bezalel, que ele era da tribo de Judá, e o outro foi Aholiel, que era da tribo de Dan, né? Então, Bezalel, ele era um famoso artesão, né? Então, o Espírito Santo o capacitou para fazer tudo aquilo que ele deveria fazer, que foi instruído aí também por Moisés e primeiramente por Deus, né? Já o Aholiabe, ele foi o auxiliar direto do Bezalel, ok? Também foi um homem aí muito usado para construir a Arca da Aliança, né? Então os três aí, Moisés, Bezalel e Aholiabe, fizeram aí a construção da arca, todos inspirados pelo Espírito Santo, ok? A Bíblia, meus amados, ela não relata muita coisa, né, sobre a história e vida dos dois, não, ok? Nós só sabemos que eles eram os assistentes de Moisés, tá? Então a Bíblia aí destaca a importância e o papel que eles desempenharam, né? Esses dois homens aí escolhidos do Senhor, ok? Eu quero ler aqui um versículo com vocês na palavra de Deus com relação a isso, que está em Êxodo capítulo 31, versículo 1, ok? Acompanhe comigo aqui, por gentileza, a palavra de Deus, tá? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, né? Conforme eu falei agora há pouco, e o enchi do Espírito Santo de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de conhecimento, e de todo o lavor, para elaborar projetos, e trabalhar em ouro e prata, e em cobre, e em lapidar pedras, para engastar, e em talhes de madeira, para trabalhar em todo o labor, ok? Aí em seguida, o versículo 6, e eis que eu tenho posto com ele o Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan. Se você continuar lendo aí o capítulo todo, você vai ver justamente, né, tudo aquilo que eu falei, para não ficar nas minhas palavras somente, né? Então foi dois homens aí que eles contribuíram e muito mesmo, né? Foram homens escolhidos para o Senhor. Então, que você aprenda a partir de hoje que cada vez que se fala em arca, né, da aliança, as pessoas mencionam logo Moisés como um mentor, né? Logicamente que sim, mas saiba que ele também teve dois auxiliares, tá? Muito bem, vamos seguindo aqui na nossa apostila, tá? Em seguida, na estrofe seguinte, fala assim: hoje podemos dizer que o nosso corpo é o verdadeiro tabernáculo, onde Deus faz morada por meio do Espírito Santo. Gente, isso é muito forte mesmo, de verdade, tá? Um assunto profundo demais, né? Vamos entender aqui melhor, tá? Quem ainda não se convenceu, né, do poder que há na palavra de Jesus, né? Eu vou mostrar aqui na palavra de Deus, tá? Aqui na Bíblia Sagrada, que o nosso corpo, ele é sim um verdadeiro tabernáculo, né? Onde Deus, ele faz morada, ok? Primeiro, anote aí por gentileza, se você tiver caneta, você anota aí. Primeiro, Deus, ele aperfeiçoa o ser humano, tá? Então, na segunda carta de Paulo aos Timóteo, fala o seguinte, eu quero acompanhar você aí, quero que você me acompanhe aí. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16, olha como o nosso Deus nos aperfeiçoa. Isso, pessoal, pode ser quem for. Deus, ele tira do monturo, ele aperfeiçoa, ele lapida, ele faz o que ele bem quer. Olha lá o que fala. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16. Toda a estrutura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído
toda a obra. Olha que maravilha, né? Então, esse é o Deus que aperfeiçoa, que corrige, né? Ele chama a atenção quando é para chamar, né? Aperfeiçoar é a arte de trabalhar, né, um material bruto, digamos assim, né? Então, ele refina para melhor lapidação, ok? Segundo ponto, quero que você anote aí por gentileza, tá? Deus limpa. Como é que Deus limpa, né? Vamos ver aqui mais uma referência bíblica na palavra de Deus, que está contida aqui no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 3, ok? Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 3. Deus limpa de verdade. Fala o seguinte: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Só com isso aí, palavras de Jesus Cristo, né? Se ele fala a palavra para você, você dá ouvido à palavra de Deus, você está limpo, né? Quando você aceita o Senhor Jesus como seu único, suficiente, eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, você aceita, ele purifica, ele limpa o teu coração. Por quê? Porque ele fala ainda no versículo 4: estais em mim e eu em vós. Olha que poderosa palavra, ok? Então, a palavra de Deus, ela lava a alma, ok? Em alguns momentos a palavra de Deus, né, ela aviva também a nossa fé, ela nos corrige, né? Ela nos orienta, amém? Terceiro, anote aí por gentileza: o nosso corpo, embora frágil e mortal, certo? Ele é a habitação do Espírito Santo, né? Eu creio muito nisso, de verdade. Nosso corpo, até porque o nosso corpo, ele é o quê? Ele é um membro de Cristo, né? Então, se nosso corpo é um membro de Cristo, com certeza o Espírito Santo, ele habita em nós, né? Então, por isso que o corpo, ele é um tabernáculo, tá? Isso que eu estou provando aqui na palavra, onde Deus, por meio do Espírito Santo, ele faz morada. Glórias a Deus. Muito bem. Na estrofe seguinte, né, lá embaixo, fala o seguinte: para a construção do tabernáculo, Deus disse: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Gente, nas matérias posteriores nós iremos ter uma matéria exclusiva sobre dízimos e ofertas, tá? Tem pessoas que colocam algo dentro do coração, uma dúvida dentro do coração, e aí o inimigo, ele começa a trabalhar nessa dúvida, né? Oferta alçada, eu já não dizimo, né? A oferta alçada, porque, gente, é muito sério mesmo, tá? Então, a gente vai, eu não quero me aprofundar nesse assunto agora, que será tema de matérias posteriores, mas você vai ficar sabendo de tudo, você não vai ficar em dúvida em absolutamente nada. Você vai ver como é que o dízimo e a oferta alçada funciona, né? Por meio aí da palavra de Deus, né? Por meio, então, Deus, ele pode te abençoar de todas as maneiras, né? Ele pode te salvar, pode curar uma doença, mas quando diz respeito, né, à prosperidade, tá? Então Deus requer o que? Fidelidade, tá? Então, através da fidelidade é que Deus vai prosperar você, tá? Não vou entrar no assunto agora, que isso aí com certeza já falei, é assunto de matérias posteriores, né? Então, em função, Deus queria aí que o pessoal reconhecesse ele, né? Em função desse reconhecimento, né? As pessoas tiveram aí a fé, né, de reconhecer a Deus, fizeram essas ofertas aí, conforme foi instruído aí segundo Moisés, né? Então foi por isso que Deus libertou o povo, né? Os israelitas venceram exércitos inimigos, e Deus protegeu do perigo no deserto, deu sustento, Deus abençoou, porque eles foram fiéis a Deus, amém? Muito bem, na página 3 da sua apostila, tá? Fala o seguinte, na estrofe lá em cima: a palavra de Deus afirma que as ofertas foram tão abundantes
que os próprios artífices falaram a Moisés que o povo trazia muito mais do que o necessário. Então foi assim que se sucedeu, tá? Quanto o povo, né, continuava a ofertar os suprimentos, lembra-se, né, dos dois personagens que eu falei, né, Bezalel e Aholiabe, eles correram desesperados lá para falar com Moisés, né? Enquanto o povo continuava dando suprimento, os artesãos, eles disseram a Moisés, né, que tinham ali mais do que necessário de ofertas, né? Então Deus, ele reconheceu realmente a fidelidade das pessoas, né? Seria muito bom que as igrejas fossem assim, mas as igrejas hoje no Brasil, no mundo inteiro, nenhuma igreja é mantida com recursos de governo, de prefeito, né, de empresas particulares, privadas, de jeito e maneira, né? Então é através das ofertas que as igrejas são mantidas, né? E muitas vezes quando a gente fala em oferta e dízimo, né, as pessoas já falam aí alguma coisa sem entendimento da palavra de Deus. Por isso é bom a gente estudar a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, e ver que realmente quando a pessoa quer prosperar, tá? A pessoa faz aí essa fidelidade com Deus através dos dízimos e as suas ofertas, né? Sempre não quero entrar nesse assunto, mas sempre dá uma tocada, o Espírito Santo fala aqui, mas a gente tem que falar na verdade, né? Não fugir, não estou fugindo aqui da nossa matéria não, tá? Muito bem, pessoal, na página 3 aí da sua apostila, tá? Você pode pegar aí por gentileza, página 3 da sua apostila, nós temos aí alguns materiais listados por Deus, né? Que pertencem aí a 3 categorias, né? O mineral, vegetal e animal. Nós vamos conhecer aí, né, esses materiais e seus significados, tá? Que foram feitos aí, foram usados na construção da arca, ok? O que é que esses materiais, eles representam, né? Por exemplo, na sua apostila aí, qual o primeiro material que tem aí, né, tido aí como mineral? É o ouro, né? Muito bem. O que é que o ouro significa, né? O ouro, ele está aí relacionado à natureza divina, né? Por ser o quê? Por ser um item muito precioso, estimável, né? Emblemático, né? Então, a Bíblia cita muitos versículos, mas muito mesmo falando sobre o ouro, sobre essa preciosidade. Por exemplo, aqui, eu vou mencionar aqui para vocês, no livro de Jó, capítulo 23, versículo 3, aliás, versículo 10, tá? Jó 23, 10, fala o seguinte, olha só: porém, ele sabe o meu caminho. Quem é ele, pessoal? Deus, né? Provando-me ele, e sairei como ouro, né? Nas suas pisadas os meus pés se afirmam, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Olha que bacana, né? Que interessante aí essa parábola de Jó, né? Que forte essa confiança que Jó tinha em Deus, né? A gente percebe aqui que não há essa necessidade, né, da gente estar aqui mostrando as nossas intenções a Deus, querendo chamar a atenção de Deus, né? Você quer chamar mesmo a atenção de Deus, você chama a atenção através de sua fidelidade, através dos seus votos, né? E não por gesto, né? Então, absolutamente, até porque Deus conhece a todos nós, Deus conhece as nossas intenções, Ele conhece a mente humana, ok? Então, por isso, Jó tinha essa confiança, né? Que Deus acompanhava ele por onde ele andasse, né? Pelos seus passos, né? E além do mais, ele sabia também da sua inocência, amém? Então Deus conhece perfeitamente a sua criatura, né? Deus conhece, Ele só quer nos favorecer, mas infelizmente, né, são poucas as pessoas que se esforçam, né, para praticar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, mas a minoria, tenha certeza que são muito agraciados, que são abençoados, né? E glória a Deus, eu sou um exemplo disso aí, amém? Glória a Deus por isso aí. Muito bem, em seguida nós temos aí a prata. Pessoal, o que a prata
representa aí, né, nessa construção da arca, né? A prata na Bíblia, quero que vocês saibam, ela tem uma relação com o preço a ser pago, né? Sempre que você for ver aí lá no livro de Mateus, Êxodo, você vê aí algo de compra com pratas, né, em valor de prata, né? Então a prata é um valor a ser pago pelas ofensas, né, pela expiação, né, que através de Jesus também, né, apontava aí para o alto preço a ser pago, né? Conforme fala aqui, eu falando em Mateus, eu peguei um versículo aqui e separei para ler, tá? Que diz respeito aqui a Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 14, fala o seguinte: então, um dos 12 chamados, Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse-lhe: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de quê, pessoal? Está na palavra de Deus aí de vocês? Na minha está 30 moedas de prata, tá? Então veja aí a relação de preço pago, ok? Então esse foi o preço aí que Judas vendeu Jesus, tá? Então, também tem um texto muito interessante no capítulo 27 de Levítico, né? Ou seja, o último capítulo do livro de Moisés, né? Então, o livro, ele se encerra aí com o capítulo inteiro, né? Destacando aí os votos feitos ao Senhor. Então, Deus, ele preza pela santidade, tá? Então, os votos, eles são uma demonstração de fé. Você quer fazer um voto em demonstração de fé? Obviamente, isso não é chamar, você quer chamar a atenção de Deus, é dessa forma, né? Não é com um pé na igreja e outro pé no mundo. Aqui na igreja você é uma pessoa, lá fora você é outra. Não, você não vai chamar a atenção de Deus dessa forma não, tá? Você vai chamar a atenção de Deus através dos seus votos, que é essa demonstração de fé, tá bom? Mas esses votos, ele não pode ser feito de qualquer maneira não, tem que se levar a sério isso aí, ok? Deve ser feito de maneira responsável, ok? Então vamos ler aqui o texto que fala em Levítico, capítulo 27. Acompanha aí comigo, por gentileza. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. E se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos, até a idade de 60 anos, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo santuário, ok? Veja as instruções aí, que interessante, né? Então, muito bem, nós falamos aqui do ouro, nós falamos também da prata, né? Vamos ver aqui como é que a Bíblia fala no que diz respeito aí o bronze, né? O bronze aí, ou o cobre, é o mesmo metal, tá, pessoal? É o mesmo mineral, tá? Então, muito bem. Se o ouro, ele está relacionado à natureza divina, como eu falei anteriormente, a prata, ela está o quê? Ligada aí a um preço de resgate, digamos assim, a um valor, né? Então, pago pela nossa salvação, no caso de Jesus Cristo, né? Já o bronze, ele é tido aí como juízo de Deus. Muito forte, pessoal, muito forte isso aí, tá? Então, a primeira vinda de Jesus, nós podemos comparar aí com a prata, né? Que foi o quê? Que foi o resgate dos nossos pecados. Agora, a segunda vinda será como o bronze, né? Como o juízo, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 15 fala o seguinte, se você puder acompanhar comigo aqui, por gentileza, vamos ver o que é que fala aqui a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 15. E os pés, e seus pés, semelhantes a latão, reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Essa é a vinda aí do Senhor Jesus, que virá como juízo, ok? No formato aí, como fala aqui, a representatividade do bronze, ok? Muito bem,
Então, seguindo aqui, se todos nós estivermos nessa comunhão com Jesus Cristo, né, dando ouvido à sua palavra, estamos em retidão nos seus caminhos, né, andando rigorosamente, cumprindo os seus deveres, né, cumprindo aquilo que Deus ordena, nós estaremos livres, né, dos acontecimentos quando Deus vier em juízo, né, como fala aqui, né, no capítulo 1, versículo 15 de Apocalipse, tá? Então, se nós estivermos aí, estaremos livres desses acontecimentos que fala lá no capítulo 28, versículo 15 de Deuteronômio, tá? É um capítulo muito forte mesmo, que arrepia quando a gente lê, tá? Então, muito bem. Vocês querem que eu leia Deuteronômio 28, 15? Então, tudo bem, fala sobre o juízo de Deus, né? Sobre a segunda vinda, né, de Jesus como bronze, né? Como juízo assim. Se vocês querem que eu leia, obviamente, eu estou aqui para isso, tá? Então, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, ok? É isso mesmo? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Vamos lá. Aqui, pessoal, fala aqui da desobediência, né? O que é que eu falei aqui? Se todos nós estivermos em comunhão com Deus, nós estamos sendo obedientes. Se nós não estamos sendo obedientes, nós não estamos em comunhão com Deus, tá? Então, a palavra de Deus fala o seguinte: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os mandamentos e os estatutos de hoje, te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te alcançarão, ok? Gente, é só maldição que alcança mesmo, tá? Então, maldito serás na tua cidade e maldito serás no campo, né? Então, fala uma série de coisas aqui. Quem é desobediente a Deus, tá? Mas, em contrapartida, as pessoas que estiverem obedientes a Deus, né? Capítulo 28 do próprio Deuteronômio, versículo 2, fala o seguinte: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, né? Isso é obediência. Eu falei de desobediência, tenho que falar em obediência, tá? Então, bendito o fruto do ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das aves, das vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, as tuas amassadeiras. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Gente, vale muito a pena estar em obediência com o Senhor, amém? Porque quando Ele vier em juízo, conforme fala aqui na palavra de Deus que eu mencionei para você, né? É isso que a representatividade, a representação do bronze significa, que é Jesus em juízo, né? Deus em juízo, tá? Então, muito bem, vamos seguir aqui. Em seguida, nós temos aí vários materiais, né? De origem vegetal. Olha que importante, pessoal. Todos esses materiais, eles foram utilizados na arca, e eles têm aí uma singular, aliás, eles têm uma extrema importância. Se não fosse assim, Deus não teria dito para que Moisés, né, empregasse na arca determinados tipos de materiais e minerais, vegetal, tá? Então, muito bem. Nós temos aqui o linho fino, madeira de acácia, o óleo, tecidos. Nós temos diversos tecidos, tecido azul, tecido roxo, né, o púrpura. Nós temos tecido vermelho, tecido branco, pelo de cabra, couro, enfim. Quanto a esses materiais de origem vegetal e animal, né, o livro de Levítico, capítulo 19, ele mostra, pessoal, que essas experiências, né, de cruzar plantas e animais, diferentes espécies, como experimento, etc., né, isso não é de Deus não, tá? Vamos
entender aqui mais ou menos primeiro aqui na palavra de Deus, né? Aqui livro de Levítico, capítulo 19, tá? Levítico 19. Muito bem, preste bem atenção. Levítico, capítulo 19, fala o seguinte: guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajunte misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo, não semearás sementes diversas e não vestirás roupa de diversos estofos misturados, ok? Pessoal, nós precisamos entender bem a palavra de Deus, né? Isso não significa que essa proibição de planta que não pode se misturar, significa que você não possa plantar um feijão junto com o milho, né? E com arroz. Não, ele não está falando isso. Ele está falando aqui de enxertos, né? Já pensou? As pessoas aí, os cientistas fazem tantas experiências mirabolantes, né? Ele está fazendo isso de cruzamento de plantas, cruzamento de animais, que as pessoas fazem aí. Então Deus deu a lei da separação de tudo. Essas experiências é que ele não é de acordo, ok? Já pensou? As pessoas estão fazendo experimento, botando feijão, amassando dentro de arroz e plantando para ver o que é que nasce. É esses experimentos, cada um separadamente, ok? Então, o tecido, né, ele tem uma importância fundamental na história cristã. Por quê? Porque Deus, ele dá relatos detalhados, né, sobre vestimenta sacerdotal. Então, se pudesse usar qualquer vestimenta, qualquer roupa, ele diria, bota aí uma roupa qualquer para os sacerdotes, mas não foi assim que ele fez. Ele estipulou, ele determinou, ele ordenou que tivesse uma vestimenta padrão, ok? No livro do Êxodo, capítulo 4, capítulo 28, versículo 4, ok? Fala o seguinte, acompanhe comigo, por favor. Êxodo, capítulo 28, versículo 4, fala o seguinte: as vestes sacerdotais, Deus determinou, estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mirra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, ok? E farão um éfode de couro e de azul, e de púrpura, de carmesim e de linho fino, tecido de obra esmeralda. Ele está falando aqui, não é de um tecido qualquer, né? Deus escolhe aí o tecido. Então, por isso que tem essa fundamental importância, tá, pessoal? Então, muito embora aí a Bíblia não é um livro de moda, nem de estilos, né? Mas a palavra de Deus é ordem e decência, conforme fala aqui na sua palavra, ok? Pessoal, nós estamos chegando aqui a mais um final da nossa aula de teologia, tá? E na página 4 ainda, né? Seguindo aí, você vai encontrar um exercício lá embaixo. A pergunta número 1 ainda está aí na apostila, na página número 4, ok? Na página 5 você também tem a continuação do exercício, tá? Você vai fazer, vai me responder tudo direitinho, que posteriormente eu faço a correção e mando a nota para vocês, tá bom? Bom, nós estamos encerrando mais uma aula, como eu falei agora anteriormente. Queremos agradecer a sua presença e na próxima semana nós estaremos aqui com uma nova matéria, tá? Então,
a tipologia bíblica 1, ela se encerra por aqui, né? Na aula número 22. Então a gente vai estudar a tipologia bíblica 2, dando continuidade aí. É muito importante que você tenha sempre em mãos esse material, para que você comece a estudar em casa, para ser um referencial daquilo que será as próximas matérias, tá bom? Então, esse material, esse ilustre material que nós enviamos para você, é algo assim que eu não posso nem dimensionar o tamanho da grandeza do material, do conhecimento espiritual que você tem em mãos, tá? Isso sem custo algum, tá bom? Então, vamos encerrar. Eu convido você a fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, tá bom? Pai bendito, amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por mais uma aula de teologia, tá? Da Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim. Queremos te pedir uma bênção grandiosa na vida do nosso pastor e diretor estadual, o pastor Ademir Pereira, do pastor João Ribe Palharim, na minha vida, na vida de cada aluno, na vida de cada aluna. Seja com cada um de nós, Pai, supre nossas necessidades. Vem, Senhor, as nossas vidas, os nossos familiares, através de nós, que muitas pessoas possam, Senhor, te aceitar como único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador, que nós possamos ser essa referência espiritual, que através dessas aulas, Tu possa renovar, Tu possa nos aperfeiçoar, Tu possa limpar cada vez mais os nossos corações, que as pessoas possam enxergar a verdadeira pessoa que nós somos, Senhor, que a Tua palavra diz: eis a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Não queremos ser melhor que ninguém, não, Pai, não se trata disso. Nós somos pessoas escolhidas por Ti, nós somos pessoas escolhidas pelo Teu reino para fazer a Tua obra. Então, através de nós, que muitas pessoas possam, Senhor, se chegar a Ti, que cada um de nós possamos ser um canal de bênção na vida de cada um das pessoas que estiverem por perto de nós, principalmente os nossos familiares. Muito obrigado mais uma vez, e a próxima semana estaremos aqui de pé, com saúde, com muita força, muita fé, para continuar essa aula de teologia. Abençoa teu filho e tua filha, que esteve conosco até agora, que na próxima semana estejam com saúde, para acompanhar mais uma aula do curso livre de teologia João Ribe Palharim, da Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim. Deus abençoe cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, um beijo da minha alma e viva o Senhor Jesus.